Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, já que a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Maria, sede da sabedoria, rogai por nós. Minhas amadas e meus amados, hoje, nessa terceira aula sobre a Veritatis Gaudium, esse documento sobre as faculdades, os institutos católicos, faculdades eclesiásticas, que nos toca como faculdade da Arquidiocese de Brasília, mesmo de modo indireto. Vamos ler um artigo que eu escrevi, que é profundamente a apresentação de uma palestra que fiz no Instituto São Boaventura na Semana Teológica, no dia 20 de maio do ano passado, portanto, há um ano atrás. Espero, porque é uma meditação de cunho teológico espiritual que possa ajudar-vos também, nós que estamos concretizando quase o nosso curso de Teologia Fundamental neste semestre. Vocês vão ter aí o arquivo, por favor, eu espero que abram e acompanhem a leitura comigo. Eu começo na breve introdução, fiz um agradecimento e disse: espero expor de modo breve, simples e profundo a minha compreensão sobre o tema a mim proposto, isto é, sobre o primeiro critério de fundo para uma renovação e relançamento da contribuição dos estudos eclesiásticos para uma igreja em saída missionária, que é a respeito do coração do querigma. Em 29 de janeiro de 2018, foi publicado a Constituição Apostólica Veritatis Gaudium do Papa Francisco sobre as universidades e faculdades eclesiásticas. A Constituição é dividida em duas partes. A primeira menciona normas comuns e a segunda parte estabelece normas aplicativas para a execução correta do que está estabelecido nesse novo documento. Assim, em 8 de dezembro de 2017, o documento, cujo nome em latim significa a alegria da verdade, está orientado ao serviço das universidades e faculdades eclesiásticas, que, ao contrário das universidades católicas regulares, oferecem diplomas aprovados pelo Vaticano para ensinar nos seminários ou nas universidades pontifícias. No nosso caso, somos uma universidade católica regular, mas o documento tem muita importância porque somos católicos. A nova Constituição revoga qualquer norma contrária estabelecida por São João Paulo II na Constituição Apostólica Sapiência Cristiana de 1979, emitida depois de um estudo atento ao decreto Optatio Totius sobre estudos eclesiásticos e em nada afeta a Constituição Apostólica Ex Corde Ecclesia de 1990, também de São João Paulo II, que rege as universidades católicas
em todo o mundo, e não somente os centros eclesiásticos. Isso é uma breve introdução. Agora, na página 2, diz assim: o Papa Francisco explica que torna-se hoje necessário e urgente uma atualização da referida Constituição Apostólica Sapientia Christiana, fiel ao espírito e às orientações do Vaticano II. De fato, permanecendo plenamente válida na sua visão profética e no seu lúcido ditame, precisa de ser integrada com as disposições normativas, entretanto, emanadas, tendo em conta, ao mesmo tempo, o desenvolvimento no campo dos estudos acadêmicos que se registrou nas últimas décadas, bem como as mudanças no contexto sociocultural a nível global, e ainda quanto foi recomendado a nível internacional na implementação de várias iniciativas a que aderiu a Santa Sé. Isso é no número 1. Nesse sentido, no número 5, Francisco afirma que torna-se indispensável a criação de novos e qualificados centros de investigação que possam interagir com liberdade responsável e transparência mútua, estudiosos provenientes dos vários universos religiosos e das diferentes competências científicas, de modo a estabelecerem diálogo entre si, visando o cuidado da natureza, a defesa dos pobres, a construção de uma rede de respeito e de fraternidade. Ponto 2. O coração do querigma. Agora aqui eu vou começar a expor a teologia que vejo por detrás dessas afirmações, do primeiro ponto que os senhores e as senhoras foram chamadas a resumir na aula anterior. O coração do querigma. E o Papa diz, antes de mais nada, critério prioritário e permanente é a contemplação e a introdução espiritual, intelectual e existencial no coração do querigma, ou seja, da feliz notícia sempre nova e fascinante do Evangelho de Jesus, que cada vez mais e melhor se vai fazendo carne na vida da Igreja e da humanidade. Aqui temos o mistério da salvação, de que a Igreja é em Cristo sinal e instrumento no meio dos homens. Um mistério que mergulha as raízes na Trindade, mas tem a sua concretização histórica num povo peregrino evangelizador, que sempre transcende toda a necessária expressão institucional e que tem o seu fundamento último na iniciativa livre e gratuita de Deus. O primeiro dos 4 princípios fundamentais do documento contidos no proêmio, diz respeito à identidade missionária. É preciso voltar ao querigma, isto é, ao coração do Evangelho, ao essencial do anúncio cristão. E aqui eu dividi alguns tópicos: critério, prioritário e permanente. Aqui cabe tão somente sublinhar que o querigma é a norma primeira de discernimento e escolha de qualquer ação eclesial. B. Contemplação e a introdução espiritual, intelectual e existencial no coração do querigma, ou seja, da feliz notícia sobre a nova e fascinante do Evangelho ou seja, da feliz notícia sempre nova e fascinante do Evangelho de Jesus. O olhar fixo, cheio de admiração da Igreja, que não se limita a racionalizar, mas também a interiorizar com amor o primeiro e principal anúncio. Jesus Cristo ama-te, deu a sua vida para te salvar, e agora vive contigo todos os dias para te iluminar, fortalecer e libertar. Esse é o querigma. Eu citei o próprio Papa Francisco, Exortação Apostólica Evangelii Gaudium, sobre o anúncio do Evangelho no mundo atual. Ponto C.
que cada vez mais e melhor se vai fazendo carne na vida da Igreja e da humanidade, para que este projeto aconteça. Francisco acrescenta: é o anúncio que dá resposta ao anseio de infinito que existe em todo o coração humano. A centralidade do querigma requer certas características do anúncio que hoje são necessárias em toda parte, que exprima o amor salvífico de Deus como prévio à obrigação moral e religiosa, que não impõe a verdade, mas faça apelo à liberdade, que não seja pautado pela alegria, que seja pautado pela alegria, o estímulo à vitalidade e uma integralidade harmoniosa, que não se reduz à pregação a poucas doutrinas, por vezes mais filosóficas que evangélica. Penso que esse número requer uma meditação profunda, né? Não é questão de doutrina, mas do anúncio de uma pessoa que produz alegria em nós, que é Jesus. Ponto D. Aqui temos o mistério da salvação, de que a Igreja é em Cristo sinal e instrumento no meio dos homens. Aqui se nota o sentido da analogia da Igreja Sacramento, pois a Igreja, no seu mistério e desígnio, é sinal de visibilidade do amor de Deus manifestado em Cristo com a humanidade. Na nota 4, eu explico um pouquinho, citando um artigo da Vida Pastoral. O termo sacramento é a tradução latina do termo grego mysterium. Os cristãos resgataram este termo da tradução grega do Primeiro Testamento. No seu domínio profano, significava originalmente a deliberação e o plano secreto de guerra do rei. No sentido religioso, passa a designar o plano da criação estabelecido por Deus, revelado a seus confidentes e fiéis. Então, e o Papa continua, o documento da Congregação para a Doutrina da Fé sobre a Dominus Jesus, um tema muito interessante que nós também já estudamos indiretamente no curso de Teologia Fundamental. O Senhor Jesus, único Salvador, não formou uma simples comunidade de discípulos, mas constituiu a Igreja como mistério salvífico. Ele mesmo está na Igreja e a Igreja nele. Por isso, a plenitude do mistério salvífico de Cristo pertence também à Igreja, unida de modo inseparável ao seu Senhor. Jesus Cristo, com efeito, continua a estar presente e a operar a salvação na Igreja e mediante a Igreja, que é seu corpo. Dominus Jesus, número 16. Mas esta sociedade eclesial, munida de uma estrutura hierárquica e o corpo místico de Cristo, ou seja, a assembleia visível e comunidade espiritual, a Igreja terrestre e a Igreja enriquecida de bens celestes, não podem ser consideradas duas coisas, mas formam uma só realidade complexa em que se funde o elemento divino e o humano, Lumen Gentium 8, na qual a sacramentalidade misteriosa da Igreja, aqui entendida como visibilidade de uma realidade sobrenatural, é a garantia de sua origem vinculada a Jesus Cristo, manifestando simultaneamente sua dimensão teológica e a especificidade da salvação, operada por Deus nela, por meio dele, o único Salvador. Contudo, o que no início a Lumen Gentium nos diz, a Igreja é em Cristo, como que sacramento, ou sinal e instrumento da íntima união com Deus e da unidade de todo o gênero humano, leva-nos a considerar que a luz das gentes do mundo é Cristo, e a Igreja é chamada a resplandecer esta luz de Cristo. É o Mysterium Lunae, o mistério da lua, de que falavam os santos padres. O verdadeiro mistério da revelação é o Evangelho,
e o Evangelho é Jesus. Cristo é o verdadeiro mistério, sacramento de Deus. O mistério lunar é o seguinte: Jesus Cristo é o Sol, a Igreja é a Lua. A Lua não tem luz própria. A Lua reflete a luz do Sol. Lindo, né? Essa dependência amorosa. É um mistério que mergulha nas raízes da Trindade. Aqui, a grande motivação é compreender como se pode falar de uma igreja sacramento de modo teológico e ao mesmo tempo atual, donde brota a eficácia representativa da igreja como sinal real do amor inseparável de Deus pela humanidade. O intento está, segundo o Papa Francisco, num aprofundamento do mistério da Trindade, que representa o grande desafio em teologia de todos os tempos, aquele de apresentar os mistérios de Deus, tendo claro a necessidade de falar a linguagem da fé, não como um dialeto eclesiástico, mas como linguagem universal, como diz aqui Bozzo. Neste sentido, como não lembrar o princípio da espiritualidade de comunhão proposto por João Paulo II, o qual cito na íntegra. Fazer da igreja, casa e escola da comunhão, eis o grande desafio que nos espera no milênio que começa, se quisermos ser fiéis ao desígnio de Deus e corresponder às expectativas mais profundas do mundo. Que significa isto em concreto? Também aqui o nosso pensamento poderia fixar-se imediatamente na ação, mas seria errado deixar-se levar pelo impulso. Antes de programar iniciativas concretas, é preciso promover uma espiritualidade da comunhão, elevando ao nível de princípio educativo em todos os lugares onde se plasma o homem e o cristão. Onde se educam os ministros do altar, os consagrados, os agentes pastorais, onde se constrói as famílias e as comunidades. Espiritualidade da comunhão significa, em primeiro lugar, ter o coração voltado para o mistério da Trindade, que habita em nós e cuja luz há de ser percebida também no rosto dos irmãos que estão ao nosso redor. Espiritualidade da comunhão significa também a capacidade de sentir o irmão na fé e na unidade profunda do corpo místico, isto é, como um que faz parte de mim, para saber partilhar as suas alegrias e seus sofrimentos, para intuir os seus anseios e dar remédio às suas necessidades, para oferecer-lhe uma verdadeira e profunda amizade. Espiritualidade da comunhão é ainda a capacidade de ver, antes de mais nada, o que há de positivo no outro, para acolhê-lo e valorizá-lo como dom de Deus, um dom para mim, como é para o irmão que diretamente o recebeu. Por fim, a espiritualidade da comunhão é saber criar espaço para o irmão, levando os fardos um dos outros, rejeitando as tentações egoístas que sempre nos incidiam e geram competição, arrivismo, suspeitas, ciúmes. Não haja ilusões. Sem esta caminhada espiritual, de pouco servirão os instrumentos exteriores da comunhão. Revelar-se-iam mais como estruturas sem alma, exteriores da comunhão, do que como vias para sua expressão e crescimento. E continuo. Aqui, somente gostaria de sublinhar a novidade conceitual apresentada pelo Papa João Paulo II, da Igreja como casa e escola de comunhão, significativamente. Casa também é lar, lugar de acolhida e aconchego e proteção, enquanto escola é lugar próprio onde se faz a aprendizagem. Aqui,
pode significar que é na comunidade cristã que se dá a acolhida do ser humano. Ao mesmo tempo, ele aprende a amar de modo comunitário. Para tanto, vale sublinhar que a compreensão da Igreja como sacramento de comunhão não pode ser entendida sem um retorno explicativo ao mistério trinitário. Segundo Henrique Cambon, 3 conceitos são fundamentais para a compreensão do que nos é revelado sobre o Deus unitrino: pericolese, kênose e ágape, que assim podemos resumir. Em relação à trindade, pericorese do grego, estar ao redor, significa a mútua inclusão e recíproco estar um dentro do outro, a presença ou compenetração que se dá reciprocamente entre o Pai e o Filho e o Espírito Santo num movimento giratório que os une na distinção e nesta se amam na diferenciação. Para que esta inclusão mútua se realize, é necessário a kênose, que significa esvaziar-se, que o Novo Testamento usa como expressão teológica aplicada a Jesus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Verbo encarnado. Esvaziou-se de sua divindade para fazer-se um de nós, um conosco. Dessa forma, temos, aqui tem a tradução para ir rápido, se a atitude de vocês, a mesma de Cristo, seja a atitude de vocês, a mesma de Jesus Cristo, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus exaltou a mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de outro nome. E aqui o item 8, que está em latim, é este: por vós, pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza vocês se tornassem ricos. Essa é a kênose, o esvaziamento de Cristo e o nosso crescimento, nossa iluminação, a nossa vida em Deus. Dessa forma, temos nestes textos a expressão tipológica e dinâmica da vida trinitária, que consiste num recíproco expropriar-se por amor, isto é, dar a vida aos outros e realizar a própria identidade do ser amoroso. Contudo, que espécie de amor é este na essência do ser amoroso? Trata-se do amor divino, derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Assim como o Pai me amou, também eu vos amei. Este amor ágape ou divino é aquele que faz explodir todas as potencialidades com que o coração humano é capaz de amar. A fonte de todo o amor humano, bem o sabemos, corre o risco de esgotar-se com a habitude, mas sua nascente divina é inesgotável, tal como o são as profundezas insondáveis do afeto de Deus. Somente um amor com as características de amor de Deus renasce sempre, ou melhor, cresce sempre. Citando Cambon. Em síntese, a atitude divina pericorética, quenótica, é a dinâmica na qual se expressa o seu amor ágape, caridade que nos faz participar do mesmo amor, enquanto realização do ser humano e da Igreja. Falar de uma espiritualidade vivida
desde uma perspectiva trinitária, é o elemento essencial para que o querigma não seja somente falácia proselitista, mas explicitação das potencialidades amorosas da pessoa humana. Moltmann, teólogo de tradição protestante, descreve algumas das características fundamentais que deveriam caracterizar uma sociedade. Aqui, considera a sociedade eclesial como analogia, baseada em critérios trinitários. Só será reflexo da Trindade uma humanidade, uma única e unificadora, sem domínio de classes e sem opressão ditatorial. Esse é o mundo no qual os seres humanos se caracterizam por suas relações sociais, não por seu poder, nem pelos bens que possuam. Esse é o mundo no qual os seres humanos têm tudo em comum e tudo compartilham, exceto as características pessoais. Ponto F. Mas tem a sua concretização histórica num povo peregrino e evangelizador, que sempre transcende toda a necessária expressão institucional. Aqui deparamos-nos com o nódulo existencial da questão. Como educar esse povo peregrino para o amor? Educar hoje é muito questionável, pois às vezes pode parecer ainda mais no contexto eclesial, sinônimo de domesticação, doutrinação e imposição. Mas também é verdade que as pressões emotivas e culturais são indispensáveis na vida social e, considerando que o aprendiz é uma pessoa em formação, necessita não só de informações objetivas, mas também de uma proposta ou de valores norteadores para a vida. Aqui penso que o sentido periconético, kenótico, agápico, trinitário, poderá nos fornecer elementos esclarecedores, pois quando várias pessoas, comunidade, trabalham na esfera intelectual do conhecimento e habituam-se, ao confronto crítico com o interesse de se chegar à verdade, há uma interação no cada qual, envolto ao outro, se esvazia e partilha seus conhecimentos. Necessariamente, quando emerge um conhecimento interior e gozo, também chamado de amor, doador e receptor, não defendem mais ideias nem doutrinas, mas verdades amorosas, que é a doação. E o ponto G da página 7, estamos terminando a leitura, e que tem o seu fundamento último na iniciativa livre e gratuita de Deus. Aqui nos situamos tão somente no terreno da graça e não do esforço humano. Dito em outras palavras, quanto mais os seres humanos estiverem em comunhão estreita com Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, tanto mais íntima e facilmente viverão as relações de modo gratuito entre si e poderão crescer em fraternidade. A partir dessa concentração vital e jubilosa sobre o rosto de Deus revelado em Jesus Cristo, como Pai rico em misericórdia, deriva a experiência libertadora e responsável de viver como igreja, a mística de vivermos juntos, que se torna fermento daquela fraternidade universal que sabe ver a grandeza sagrada do próximo, que sabe descobrir Deus em cada ser humano. E aqui eu cito o Papa mais uma vez, na Veritatis Gaudium. Daí, o imperativo a escutar no coração e fazer ressoar na mente o clamor dos pobres e da terra para tornar concreta a dimensão social da evangelização como parte integrante da missão da Igreja.
porque Deus em Cristo não redime somente a pessoa individual, mas também as relações sociais entre os homens. Com efeito, é verdade que a beleza do Evangelho nem sempre a conseguimos manifestar adequadamente, mas há um sinal que nunca deve faltar. Olha só o sinal da comunhão aqui. A opção pelos últimos, por aqueles que a sociedade descarta e lança fora. Esta opção deve impregnar a apresentação e o aprofundamento da verdade cristã. Então, aqui na página 8, eu concluo. Para Francisco, é necessário uma mudança radical de paradigma e uma corajosa revolução cultural, que exige uma renovação sábia e corajosa dos sistemas de estudos eclesiásticos. Pois a verdade não é uma ideia abstrata, mas é Jesus, o Verbo de Deus em que está a vida, que é a luz dos homens, ressalta o texto. E esta é a alegria que a Igreja, instada por Jesus, deve testemunhar e anunciar sem interrupção e com uma paixão sempre nova na sua missão. Número 1. Que produza uma mentalidade e um modo de agir que faça descobrir em toda a criação a marca trinitária que faz do cosmo onde vivemos uma trama de relações, em que é próprio de cada ser vivo tender, por sua vez, para outra realidade, propiciando uma espiritualidade da solidariedade global que brota do mistério da Trindade. Então, eu espero que esse breve artigozinho que eu fiz, possa vos ajudar a meditar aquilo que falamos. Esse artigo serve não somente serve como compreensão para a teologia fundamental, para que nós que estudamos o proêmio desse documento do Papa Francisco, mas também para o curso de Trindade. Agora me veio a ideia de postar também no Moodle deles esse texto, esse artigo. Isso nos ajuda muito, não? Pois bem, queridos, eu quero que vocês meditem sobre aquilo que eu coloquei aqui, daquilo que nós estudamos nessas últimas aulas, porque é importante a gente também ver que é necessário mudar os nossos paradigmas, né? E acompanhar o que diz a Igreja a partir do Santo Padre o Papa, que nos dá diretrizes, caminhos, noções por onde andar neste caminho, que é Cristo, o caminho, verdade e vida, tá bom? Então eu paro por aqui, espero que vocês saboreiem um pouquinho esse texto e eu vou deixar um pequeno guia de estudo para aprofundar sobre o tema. Muito obrigado. Próxima aula a gente conclui o nosso curso de Teologia Fundamental. Mas saibam, né, que essas diretrizes nos ajudam muito a progredir na análise dos fundamentos da teologia católica. Um grande abraço, paz e bem. Obrigado.